Olá, internautas e assinantes da Livro Enet. Eu sou a professora Elizabeth Aloy Amaro e estou aqui hoje para atualizá-los sobre alguns aspectos recentes, polêmicos, da disciplina dos alimentos entre cônjuges, parentes e também decorrente da união estável. Essa disciplina se encontra no Código Civil, nos artigos 1694 a 1710. Mas antes de nós falarmos dos aspectos destacados dos alimentos, né, pela doutrina e jurisprudência recentes, é importante que nós pontuemos um pouco sobre a principiologia que norteia o direito a alimentos. Alguns princípios que estão previstos na Constituição Federal de 88, eles são cruciais para que nós possamos entender todo o arcabouço jurídico instituído para a disciplina dos alimentos entre parentes, cônjuges, na união estável. Nesta palestra de atualização, nós não abordaremos a questão dos alimentos decorrentes de indenizações fixadas judicialmente por ato ilícito, mas somente nas relações familiares. E quando nós tratamos das relações familiares, nós temos que nos lembrar que a família é base da sociedade, de acordo com a nossa Constituição Federal. E de uma sociedade que, de acordo com o artigo 1º, inciso 3 da Constituição, tem de ser livre, justa e solidária. Mas o que seria, então, essa solidariedade, que é um dos princípios basilares que fundamentam o direito e o dever de prestação alimentícia? Muitos podem pensar que solidariedade se confunde com caridade, por exemplo. Não se confunde. Quando nós fazemos caridade, nós vamos à igreja, nós doamos alimentos ou até prestamos serviços graciosamente, nós fazemos sem esperar receber nada em troca. Caridade não implica reciprocidade, ao contrário da solidariedade. Então, a primeira coisa que nós devemos lembrar, e vocês vão entender por quê, é que solidariedade implica reciprocidade. Aliás, esse é um princípio basilar não só para os alimentos, mas para o direito de família, que hoje é baseado na afetividade entre os membros familiares, no princípio fundamental, né, da dignidade da pessoa humana. Quando se trata de menores, do melhor interesse da criança e do adolescente, da pluralidade das formas de família, e por aí vai. Essa solidariedade, como eu dizia, implica reciprocidade. Por quê? Porque quando nós pensamos em uma família, nós pensamos o quê? Numa comunidade de pessoas ligadas pelo afeto que se ajudam mutuamente. É por isso que a nossa legislação prevê que podem os parentes pedir alimentos uns dos outros, dependendo aí do grau de parentesco, né? É por isso. Por quê? Hoje eu sou mãe, eu presto alimentos para minha filha, né? Esse decorre de um dever básico de sustento. Quando a minha filha completar a maioridade, eu vou me exonerar dessa obrigação. Mas, de repente, quando eu estiver idosa, pode ser que eu necessite de alimentos e eu posso pedi-los para a minha filha. Por isso que há essa reciprocidade. E a pergunta que não quer calar é: pode um parente consanguíneo, que nunca foi solidário, que nunca prestou assistência aos seus filhos, por exemplo, pleitear alimentos? A resposta parece-me negativa. Por quê? Solidariedade implica reciprocidade. E eu, inclusive, trouxe aqui a ementa de um acórdão do Tribunal de Justiça de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que foi relatado pela brilhante doutora Maria Berenice Dias.
né, que aliás é um expoente aí na área de direito de família, muito ligada ao IBDFAM. E ela proferiu um acórdão, relatou um acórdão de um caso de um pai que já idoso pleiteava alimento dos filhos. Eu vou pedir licença para ler a ementa deste acórdão. Alimentos, solidariedade familiar, descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar. É descabido o pedido de alimentos com fundamento no dever de solidariedade pelo genitor que nunca cumpriu com os deveres inerentes ao poder familiar, deixando de pagar alimentos e prestar aos filhos os cuidados e o afeto de que necessitavam em fase precoce do seu desenvolvimento. Essa decisão foi proferida na apelação cível 700-135-02331 da comarca de Porto Alegre pela 7ª Câmara Civil. Era uma apelação. O que era o caso? Um pai idoso pedia alimento para os filhos. Só que da prova produzida nos autos, verificou-se o seguinte, que ainda quando esses filhos estavam na mais tenra idade, eram crianças, esse pai abandonou a família. Até então eles estavam em São Paulo. Nunca mais, por 18 anos, ele procurou os filhos. Jamais prestou assistência, quis saber se estavam vivos, se estavam mortos, se precisavam de alguma coisa. Eles passaram fome. A avó, então, veio ao encontro deles para prestar auxílio e eles acabaram indo para a comarca do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Lá, com muito sacrifício, com a ajuda da avó, etc., eles cresceram e se formaram, inclusive conseguiram bons empregos, se não me falha a memória, pelo caso, um deles era médico. E aí esse pai, depois de longos e tenebrosos invernos e anos, aparece pedindo pensão alimentícia para esses filhos. E aí tem até um trecho do acórdão que a doutora Maria Berenice esclarece. Carece o recorrente de legitimidade para invocar, no presente caso, a solidariedade familiar, se considerado ter descumprido os deveres inerentes ao poder familiar, deixando de prestar qualquer assistência aos filhos quando ainda se encontravam em fase tão precoce do seu desenvolvimento. No nosso ordenamento jurídico, a afetividade dispõe de valor constitucional, de modo a projetar a família como grupo social fundado na sua essência em laços de afeto. Ainda que se valorize a origem genética do indivíduo, a existência do afeto nas relações humanas nada mais é do que um corolário do princípio da dignidade humana. Nossa legislação protege o direito à convivência familiar justamente para resguardar a dignidade, a formação e a proteção do ser humano em desenvolvimento, pois a falta de afeto e de amor da família gravará para sempre o seu futuro. E aí ela completa que, então, essa solidariedade deve ser uma via de mão dupla, pois ela implica reciprocidade. Então, feito esse parêntese, é importante nós entendermos a principiologia dos institutos que nós analisamos, que nós estudamos, é que nós podemos analisar os vários aspectos odiernos da família moderna. Outra coisa que nós não podemos olvidar é que os tempos mudaram, né? Até há algumas décadas nós tínhamos a figura do pai provedor e da mãe que cuidava dos afazeres domésticos. Com a igualdade de gêneros, né? Homens e mulheres têm direitos iguais, também vieram os deveres iguais. E a nossa sociedade está mudando. Hoje, pais e mães, maridos e mulheres estão no mercado, exercem profissão, trabalho. Claro que há exceções, com certeza, mas a regra e a tendência é que dividam as tarefas, as despesas, né? A responsabilidade pela criação e educação dos filhos. E o direito a alimentos, pela nova tônica que a jurisprudência tem entendido, notadamente o Tribunal da Cidadania, né, o Superior Tribunal de Justiça, ele não pode servir para incentivar o ócio, né?
Porque até há algum tempo atrás, nós ouvíamos muito falar da indústria da pensão alimentícia, né? Ah, vou casar com alguém famoso, um empresário, um jogador de futebol, né? Aquela procura pelos jogadores de futebol, porque vou fazer a minha vida, vou viver de pensão para o resto da existência. Isso não existe mais. Aliás, eu vou passar por aqui alguns posicionamentos recentes da jurisprudência e que nós vimos que realmente essa regra não mais se aplica, esse paradigma não é mais verdadeiro. Outra coisa que nós não podemos também deixar de mencionar é que há alguns pressupostos para que haja prestação alimentícia, além da solidariedade, no caso, né, de casamento, união estável, a existência de companheirismo, a existência de vínculo de parentesco, a proporcionalidade e a necessidade versus possibilidade, né, que estão lá consagrados nos artigos 1694, parágrafo 1º, e 1695 do Código Civil. Aferir a necessidade do credor de alimentos e a possibilidade do devedor depende do caso concreto, depende para quem esses alimentos estão sendo prestados, né? Da situação fática em geral. Por exemplo, no caso de uma criança menor de idade, a necessidade, ela é presumida. É uma presunção total, iuria de iure? Não. É uma presunção iuris tantum. Nós temos casos de crianças que já nascem ricas, que já têm herança, já vivem de renda, ou, sei lá, são atores mirins, ganham dinheiro fazendo novelas, filmes, etc. Já possuem, né, renda, trabalho, que são exceções. Mas a necessidade de uma criança, ela é presumida. Então, quando eu vou pedir alimentos para menor de idade, eu já presumo que aquele menor necessita dos alimentos. O quanto ele necessita depende da possibilidade de quem dá. E às vezes nós vemos, inclusive, alguns posicionamentos equivocados. Por exemplo, um menor pleiteia alimentos no valor de R$20.000 do genitor que percebe mensalmente a importância de R$100.000. Aí vem a defesa e diz, nossa, R$20.000, um menino não come R$20.000. Um menino come 1 quilo de arroz por mês, 200 gramas de feijão e 1 quilo de carne. Como é que ele pode pedir R$20.000? É que os alimentos não são apenas os alimentos naturais, aquilo que ele come, mas também aquilo que é condizente com o padrão de vida daquela criança, que são o que a gente chama dos alimentos civis. Então, uma criança que tem um pai que ganha R$100.000 por mês, com certeza ela estudará num colégio que não custará barato, ela frequentará atividades extracurriculares que terão custos, ela terá os melhores médicos, dentistas, planos de saúde, ela usará, né, tênis, roupas de grife. Por quê? Porque o genitor tem aquela possibilidade. Mas aí só o pai vai arcar com essa responsabilidade? É claro que não. E aí vem a regra da proporcionalidade. O que é essa proporcionalidade? Voltemos ao exemplo, né? O genitor percebe mensalmente R$100.000. A genitora ganha R$5.000. Ora, se o genitor consegue com facilidade pagar uma pensão de R$20.000, é claro que isso não acontece com a mãe, nesse exemplo que eu estou dando. Então, é lógico que essa mãe participará das despesas dessa criança na medida da sua possibilidade, proporcionalmente àquilo que ela recebe.
Outro equívoco também é pensar que existe padrão, olha, é 30% do salário a pensão dos filhos. Isso não é verdade, né? Nós vamos passar daqui a pouquinho para a segunda parte da nossa palestra de atualização e nós vamos verificar vários aspectos aqui da questão dos alimentos. Possibilidade de se descontar, por exemplo, pagamento de escola, plano de saúde, da pensão devida, alimentos gravídicos, a subsidiariedade da obrigação dos avós na prestação de alimentos quando o pai não consegue pagar. São todos posicionamentos recentes, inclusive até quando se deve pagar prestação alimentícia para os filhos e quando cessa essa presunção de necessidade. Nós nos vemos no próximo bloco.